3.096 dias em cativeiro, a história real de Natasha Campos. Hoje eu vou contar pra vocês a história de uma menina que foi sequestrada aos seus 10 anos de idade e permaneceu em cativeiro por aproximadamente 8 anos. E hoje eu vou contar pra vocês a história real dela, da Natasha Campos. Provavelmente você já ouviu falar desse nome dessa menina, de Natasha, ou em algum documentário, ou em filme. Tem um filme muito conhecido com esse título que eu falei pra vocês no início, que eu já assisti milhões e milhões de vezes. É muito agoniante mesmo, mas ele é muito bom porque retrata muito a realidade do que ela viveu. Mas antes de eu contar em detalhes pra vocês essa história bizarra que aconteceu com ela, não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, que ajuda muito pra estar entregando pras outras pessoas, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações pra sempre estar recebendo vídeos novos. Tem vídeos longos toda terça e quinta aqui no canal agora e vídeos curtos todos os dias, pelo menos ali 2 shorts por dia. Também não se esqueça de deixar aqui nos comentários ideias de vídeos que vocês gostariam que eu trouxesse pra vocês, algumas histórias que vocês gostariam que eu contasse com detalhes que vocês não sabem tanto. Eu sempre tô dando uma olhada nos comentários pra trazer sempre o que vocês gostam também. Bom, agora eu vou contar pra vocês detalhadamente a história de Natasha. A Natasha era uma menina simplesmente normal, dócil, e ela nasceu em Viena. Viena, que fica na Áustria. E ela nasceu no dia 17 de fevereiro do ano de 1988. Ela é filha de Louis Koch e de Brigitte Anschir. E além dela, ela também tem 2 irmãs. Porém, essas 2 irmãs ali não são filhas do mesmo pai que é o dela. Só são por parte de mãe mesmo. Os seus pais, eles se separaram quando a menina tinha mais ou menos 5 anos de idade. Então, Natasha passava ali uma temporada com a mãe e uma outra temporada com o pai. Eles meio que diversificavam ali a guarda da menina. Porém, na manhã do dia 2 de março de 1998, a Natasha, ela teve uma discussão ali com sua mãe dentro de casa. E ela sempre ia a pé até a escola e tudo mais, fazia o mesmo trajeto todos os dias, e ela saiu furiosa com a mãe dela. Porém, enquanto ela caminhava até a escola, ela achou uma caminhonete branca, muito grande, parada na frente dela, simplesmente. E tinha um homem do lado de fora dessa caminhonete que estava observando tudo que estava ao redor dele. Porém, quando Natasha passou por esse homem, ela foi pega de surpresa. E rapidamente, ele jogou ela dentro da caminhonete. Então ele já estava com a intenção ali de sequestrar a menina. Então nesse dia, obviamente, a Natasha nem chegou na escola e muito menos voltou para casa. Nos primeiros dias ali que ela estava desaparecida, ocorreu muitas buscas intensas para tentar encontrar a menina. E uma testemunha de uma menina de 12 anos que afirmou ver a Natasha. E essa menina de 12 anos então falou que ela viu a Natasha sendo sequestrada por 2 homens e levada então numa van branca. A menina não sabia muito, né, como explicar isso pra polícia ou tudo mais, porque ela era apenas uma criança de 12 anos, mas ela relatou o que ela viu ali no momento. A partir desse depoimento, então, a polícia foi tentar encontrar essa van branca. Porém, aproximadamente 776 vans foram encontradas ali na área de pesquisa que eles estavam buscando ali pelo sequestrador da menina. Então pensa, investigar 776 vans. Porém, até agora, nenhuma suspeita, a polícia não tinha encontrado nada. E as buscas que eram pra ser ali só nacional, virou também internacional. Porque na época estava circulando muitas informações, muitos crimes de pornografia infantil. Ou até mesmo tráfico humano na época. Então a polícia começou a ficar preocupado e começaram a investigar que possivelmente poderia ser isso também. Porém, nenhuma pista foi encontrada, eles não encontraram nada que pudesse ali dar uma pista pra eles encontrarem a menina. Bom, o sequestrador de Natasha se chamava Wolfgang. Ele era um homem, assim, de 36 anos de idade e morava perto do centro da capital, aproximadamente ali meia hora. Quando o sequestrador chegou em sua casa com Natasha, a menina foi mantida em um quarto muito pequeno mesmo. O quarto tinha aproximadamente 5 metros quadrados. E ele era localizado na garagem do sequestrador. E a entrada desse cativeiro ficava atrás de um armário, então ninguém percebia. Ele recebia visitas constantes da mãe ali, mas a mãe não notou em hipótese alguma o que estava acontecendo. E dentro desse cativeiro, é claro, não tinha nenhuma janela, era também a prova de som e a porta também era feita de aço. Então assim, mesmo que ela quisesse sair dali, era impossível. E dentro desse quarto só tinha uma pia, um vaso e uma beliche, além também de um ventilador instalado no teto que ele fez com o tempo. Porém, segundo Natasha, os seus relatos, nunca foi ligado esse ventilador. A Natasha viveu nesse cativeiro ao longo de 8 anos, mais ou menos. Vocês têm como imaginar isso? Nesse tempo todo que ela ficou aprisionada, ela sofreu violência psicológica,
diversos tipos de abuso, foi torturada. Viveu praticamente, digamos assim, um horror esses 8 anos dela. Nos primeiros 6 meses ali que o sequestrador manteve ela em cativeiro, quando ela ainda era uma criança, ele não deixava ela sair em hipótese alguma para ver a luz do dia, por exemplo. E ela não podia nem mesmo tomar banho. Só em dezembro do ano de 1999, quase 2 anos depois que a menina foi sequestrada, ela pôde sair ali pela primeira vez do seu cativeiro durante alguns minutinhos apenas. E o sequestrador sempre falava pra menina que ela não poderia ir pra casa porque os pais dela, da menina, não tinham como pagar o resgate que ele estava exigindo ali no momento. E por isso ela teria que ficar ali com ele pra sempre. Só que claro, gente, que isso é mentira porque ele nunca pediu resgate nenhum pra família. O intuito dele realmente era sequestrar a menina e deixar ela em cativeiro pro resto da sua vida e da vida dela. Nos anos seguintes, a menina ali ela era obrigada a seguir algumas regras impostas por ele. Algumas regras diárias, ela limpava a casa também. E ela era uma menina muito magra com o tempo, porque ela passava muita fome lá dentro. Muito branca também, porque ela era privada da luz solar, então ela não conseguia ali, ter o contato com o sol em nenhum momento. E caso ela cometesse qualquer erro possível, até de limpar uma janela, por exemplo, ela apanhava do sequestrador. Alguns anos depois ali, ela já passava cerca de um bom tempo ali em cima com o sequestrador na casa dele sem ninguém perceber, porque a casa sempre estava muito fechada. Porém, é claro que ela era obrigada a dormir no seu cativeiro. Ou às vezes ela era algemada na cama com o sequestrador para conseguir dormir lá em cima, na casa dele. Ela podia ali assistir televisão, ouvir rádio, ouvir música, porém sempre com a supervisão dele. Apesar dela conviver com ele normalmente durante esses anos, ela sempre era ameaçada de morte se ela tentasse ali pedir ajuda ou escapar da casa dele. Então ela sempre estava com medo ali, ela estava lá em cima, mas ao mesmo tempo, se ela deslizasse um pouquinho, ele jamais deixaria ela subir de novo. Então ela tinha que achar o momento certo para pedir ajuda. Então se passaram 8 anos de cativeiro. Natasha ali já tinha os seus 18 anos de idade e o Wolfgang, o sequestrador, levou ela para viajar. Uma viagem ali de uma estação de esqui em Viena mesmo. Porém, é claro que ela sempre ficava ali perto dele, próximo dele, para que ela não pudesse pedir ajuda para alguém. Mas Natasha tentou ser um pouquinho esperta e pediu para ele que ela queria ir no banheiro. E ela se viu sozinha ali no banheiro depois de muito tempo mesmo. Em um rápido momento ali de coragem que ela teve, ela encontrou uma mulher dentro do banheiro e pediu ajuda, dizendo então que ela era a Natasha Campos e que ela tinha sido sequestrada. Porém, a mulher só ouviu, sorriu e simplesmente saiu. Ela se retirou sem dizer absolutamente nada. Não sei se ela não entendeu ali o que a menina falou, porque talvez ela era de outra língua, ou se ela simplesmente não entendeu mesmo, se era uma brincadeira ou se era algo real, mas ela simplesmente saiu de lá sem dizer absolutamente nada. Nesse momento, a Natasha simplesmente se viu em um mar de desespero, porque ela não sabia o que fazer, era a chance da vida dela e ela não conseguiu. Porém, mais tarde, ela acabou descobrindo ali que a mulher era uma turista holandesa e que não entendeu a língua dela. Ela também afirmou, em algumas entrevistas, que ela tentou fazer contato visual com outras pessoas nessa viagem, porém nada dava certo. Ela simplesmente não foi notada por ninguém. Então, eles voltaram pra casa ali e continuaram vivendo normalmente, né? Ele normalmente, ela como sendo sequestrada. Porém, no dia 23 de agosto do ano de 2006, tudo mudou. A Natasha, ela tava lavando o jardim e o sequestrador tava junto ali todo momento. Porém, enquanto ela tava limpando o jardim, o Wolfgang, ele recebeu uma ligação e ele se afastou do jardim para atender essa ligação para que ela não conseguisse ouvir o que ele estava falando. Pela primeira vez, Natasha viu o portão da casa semi-aberto. Ele não estava totalmente aberto, mas também não estava fechado. Então ela conseguiria sair dali. Nisso, ela conseguiu escapar, tomou coragem e correu o mais rápido possível. Até que ela encontrou uma senhora. E nesse momento ali que ela encontrou a senhora, ela começou a gritar e pedir ajuda. Eu sou Natasha Campos e preciso de ajuda, fui sequestrada. E finalmente então ela conseguiu ali o contato com a polícia. Imagina o alívio que essa menina sentiu, gente. Eu não consigo nem imaginar. Sério, bizarro. Chegando à polícia, é claro que Natasha foi rodeada de perguntas sobre o que aconteceu todo esse tempo, como ela foi tratada há 8 anos ali. O que causou nela, é claro, um enorme desconforto, porque ela não queria falar sobre esse assunto, pelo menos agora, que ela tinha acabado de passar por tudo isso. Natasha estava pesando 48 quilos, muito magra. Logo então ela pôde reencontrar ali a sua família, porém os abraços ali fizeram quase com que ela desmaiasse.
Ela não tava entendendo muito o que tava acontecendo, né, gente? Porque pensa, depois de 8 anos você encontra sua família e você vai falar o quê? Qual que vai ser a sua reação? Dos seus pais é um alívio, mas você não sabe o que fazer. Então logo ela foi ali coberta com um pano azul para que a imprensa não conseguisse tirar muitas fotos e tudo mais, obter muitas informações para postar ali nas fontes de notícias. Então Natasha Campos foi transferida ali por um hotel e ficou lá com supervisão, é claro, de muitas pessoas, e permaneceu nesse hotel durante algumas semanas. O sequestrador, Wolfgang, literalmente fugiu de casa após perceber ali que a menina tinha escapado. Naquele dia, então, ele encontrou um amigo e confessou todo o crime para ele. E em seguida, ele se suicidou, onde ele deitou em um trilho de trem e o trem passou por cima dele. Ele morreu no mesmo dia. Bom, o sequestro e a fuga ali de Natasha Campos foi literalmente uma comoção mundial. Surgiram também ali diversas críticas aos policiais, porque como eles não conseguiram encontrar a menina que estava na mesma cidade, praticamente, de onde ela foi sequestrada. Como assim não foi investigado a fundo? As pistas, elas foram, de certa forma, negligenciadas. Até porque uma menina de 12 anos tinha visto a menina sendo sequestrada por uma van branca. E como é que eles não chegaram a associar isso e investigar a fundo sobre isso? Além disso, também, a polícia chegou aí na casa do sequestrador do Wolfgang, porém, eles não entraram para averiguar a situação. Não foram a fundo, não tentaram encontrar a menina dentro da casa. Então não valeu de nada. Eles simplesmente averiguaram o veículo ali do cara e é isso. Foram embora. A Natasha, obviamente, os primeiros dias ali de liberdade que ela teve, ela passou em uma clínica psiquiátrica para crianças e adolescentes. E nesses dias ali que ela estava na ala psiquiátrica, ela não teve contato com a família. 15 dias depois, ela deu uma entrevista para a TV e ela se mudou então para o seu próprio apartamento. Ela não queria voltar ali a morar com seus pais ou com a sua mãe, porque eles já eram separados, né? E ela queria viver sozinha ali, já que ela já tinha 18 anos de idade. Ela também foi muito criticada porque ela chorou pela morte do sequestrador, porém ela escreveu um livro, né, desses 3.096 dias que ela passou em cativeiro, onde deu pra entender um pouco o lado dela. Não que ela estivesse triste pela morte dele, até porque a morte dele fez com que ela se libertasse, basicamente, né? E ele não fosse atrás dela depois também. Mas porque ela literalmente viveu 8 anos da vida dela com ele, e ele era a única pessoa que ela conhecia ali, que ela conviveu, que ela falou, que ela conversou, que ela viveu literalmente. Então pra ela foi um pouco difícil nessa parte. Logo depois, foi feito o filme 3.096 Dias em Cativeiro, que eu vou deixar na tela pra vocês, se vocês querem assistir. Retrata muito bem a realidade da vida real, realmente o filme é muito fiel à história dela. E ficou muito conhecido, então quem não conhecia Natasha Campos começou a conhecer diante desse filme. Bom, gente, basicamente esse foi o vídeo. Acho que eu consegui falar um pouquinho pra vocês sobre a história da Natasha, mais completa possível. Bizarro pensar que isso aconteceu com uma menina de 10 anos, ela ficou ali 8 anos sendo torturada, literalmente, de várias formas. Imagina a cabeça dela quando ela saiu de lá e ela conseguiu a liberdade, mas ao mesmo tempo a cabeça dela não tinha liberdade. Porque como é que ela ia viver a partir dali? Então acredito que foi muito difícil pra ela. Eu fiquei chocada e realmente vale muito a pena assistir o filme se você gostou dessa história. Claro que gostou não, né? Não tem como gostar de uma história dessa, mas pra você saber mais em detalhes o que aconteceu com a menina. Bom, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam aqui de deixar nos comentários ideias de vídeos pra mim tá fazendo pra vocês, trazendo histórias legais. Não se esqueça também de se inscrever no canal, dar o like nesse vídeo que ajuda bastante e ativar o sininho das notificações. Até o próximo vídeo, tchau!